Boa tarde, vamos iniciar aí a nossa aula de ciências, né? Na aula passada nós falamos sobre a necessidade das plantas. Vocês estão lembrados? Que as plantas precisam de nutrientes, de água, de luz do sol, né? Para poder sobreviver. Hoje nós vamos estar aprendendo aí, ó, o cultivo das plantas, né? Determinadas espécies de planta tem um cultivo, uma maneira diferente de ser cultivada, de ser plantada, né? Nós continuamos aí no livro 5, agora na página 186 a 190, ok? Então, ó, nós temos aí, o livro nos traz diversos tipos, né, de cultivo. Nós temos a plantação, temos o pomar, a horta, o jardim e a hidroponia. Vamos ver aqui o que o livro fala, nos traz aqui a respeito de cada uma desses cultivos, né? Ó, o pomar, a plantação, vamos começar com a plantação, ó. A plantação é considerada a primeira forma de cultivo conhecida e a mais utilizada, pois é de onde se retiramos os alimentos mais consumidos pelos seres humanos, como arroz, feijão, soja, café e etc. Então, né, a plantação aí é o cultivo, é a primeira forma de cultivo que surgiu. Depois nós temos o pomar, né? O pomar é o local onde são cultivadas as árvores frutíferas, isso é, que produzem frutos como banana, maçã, laranja, uva, né? Aí no livro, se vocês depois abrirem lá a página no livro digital, vocês vão ver, tem aí uma imagem de cada um desses tipos de cultivo. Da plantação, nós temos aí a plantação do arroz, né? Que é um grão produzido por plantas, como ela parece grama, né? Depois aqui do pomar tem aí uma árvore de macieira, né? Porque o pomar é um local onde se cultiva árvores frutíferas, né? Depois nós temos aí a horta, né? A horta é o local onde são cultivados verduras, como alface, agrião, acelga, rúcula, cenoura, beterraba, né? Então, onde ficam plantados, então, aí é a horta, né? Também tem aí uma imagem aí de uma horta com canteiros de alface, cebolinha, espinafre, né? Tudo isso aí faz parte da horta. Temos também o jardim, né? O jardim é o local onde se cultivam plantas ornamentais. O que são plantas ornamentais? São aquelas plantas que nós usamos para enfeitar, né? Uma das plantas que nós usamos para enfeitar, as flores, né? Vegetação rasteira, né? Pequenos arbustos, né? Então, assim, são o jardim, né? É o local onde plantamos, então, essas plantas que enfeitam, né? E temos a hidroponia. O que é a hidroponia? É uma técnica de cultivo de plantas fora do solo. É quando nós plantamos usando água, né? Ó, nela, as raízes das plantas são imersas em uma solução com água e nutrientes. Então, essa água, ela contém nutrientes também. Essa técnica permite o cultivo de em pequenos espaços. É considerada mais saudável, pois não exige o uso de agrotóxico. Aí tem também uma imagem de uma estufa aí de hidroponia, né? Então, ó, os tipos de cultivo que nós temos, né? Nós temos a plantação, temos o pomar, temos a horta, temos o jardim e temos o cultivo aí da hidroponia, ok? Agora, a tia André vai apresentar a atividade que foi mandada para vocês aí na folha, né? Que a mamãe, né, pegou hoje de manhã lá na escola, né? Ó. Qual é a forma correta de cultivo para as plantas representadas abaixo? Aí tem um desenho aí de um pomar, de uma plantação, de uma horta e de um jardim, né? Então, é o que vocês vão colocar aí, ó. Onde tem um pé de fruta, qual
tipo de cultivo que eu uso, né? Quando eu planto aí tem uma plantação, parece que de pés de café, né? Então, qual que é o tipo de cultivo para o pé de café? Qual que é o tipo de cultivo para cenoura e para cebola? Qual que é o tipo de cultivo para as flores? Vocês vão escrever aí o tipo de cultivo para cada uma dessa imagem aí representadas aí. A próxima, descubra na ilustração seguinte o que não cultivamos habitualmente em jardins. Tem uma imagem aí de um jardim, né? Cheio de flores e tem algumas coisas que não pertencem ao jardim. Então, as coisas que não forem aí dos jardins, né? Vocês podem fazer um X ou circular, né? Circulem as coisas que não pertencem ao jardim, ok? E a terceira atividade, a figura a seguir mostra um método de cultivo que dispensa o uso de agrotóxico, né? Então, qual que é o tipo qual que é o método que nós usamos que não precisa de usar agrotóxico? A hidroponia, a horta, o jardim ou a plantação? A tia Andréia, quando ela estava explicando sobre os tipos de cultivo, teve um cultivo aí que a tia Andréia falou o motivo dele, né? Que um dos motivos é que também não há o uso de agrotóxicos. E a nossa atividade de ciências fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a tia Andréia, ok? Tchauzinho, até a próxima.